sobre 1 Samuel, né? O primeiro livro de Samuel. Você tem a sua Bíblia aí, esse livro, né, que nos conta a história dos reis, a história do início, né, de tudo que é a vida, né, monárquica, né, de Israel. E a gente tem esse elo, né, saindo, né, dos juízes, passando pela Rute, agora a gente chega em Samuel, que é o último juiz, tá? Então Samuel é o último juiz desta era, né, de juízes, que começou lá com Otiniel, né? Quando você pega o primeiro juiz de Israel lá em Juízes, começou com Otiniel, e o último agora então é Samuel. Então esse é o último juiz que vai ser levantado. O juiz, né, na época do juiz, então Deus levantava uma pessoa, Deus ungia ele com o Espírito Santo, então a pessoa fazia o livramento a Israel sob a unção do Espírito Santo. Já Samuel também, né, ele parte dessa pressuposto também de que ele também recebe de Deus a unção do Espírito Santo. Contudo, Samuel ele acaba envolvendo 3 ministérios: o sacerdotal, o profético e o de reino, de governo, né? Porque o Espírito Santo na antiguidade era concedido a esses três níveis de pessoas, a esses 3 cargos: aos sacerdotes, ao profeta e ao rei. Então o Espírito Santo era concedido a essas pessoas para que eles pudessem agir conforme o poder de Deus sobre eles, para que eles pudessem estar em intimidade, em relacionamento com Deus, e Deus usando eles para fazer os seus trabalhos. Ok? Então esses três ofícios eram concedidos a homens, mas sob a orientação e sob o poder do Espírito Santo sobre a vida deles. Eles eram governados, dirigidos pelo Espírito Santo. E Samuel, então, ele embarca esses 3 ofícios: de sacerdote, de profeta e de governante. Ok? Tranquilos? Então, a gente olha esse livro e então a gente olha assim o título, né? Na Bíblia hebraica, a Stuttgartiense, ela traz o nome de Samuel. Já o livro, né, lá da Septuaginta, que foi aquela tradução, né, na época dos gregos, então ela traz o título de dos reinos, porque o livro de Samuel era um compêndio, que era 1º e 2º Samuel, reis, 1º reis, 2º reis e crônicas, 1º crônicas e 2º crônicas. Era um compêndio de todos esses livros num só. Era tudo esses livros em um só livro. Mas com o passar do tempo, então as pessoas que estavam copiando o livro e traduzindo o livro e fazendo versões, então entenderam melhor que era necessário então fazer uma divisão para compreensão melhor. Então separou-se então 1º Samuel, 2º Samuel, 1º Reis, 2º Reis, 1º Crônicas e 2º Crônicas. Ok? Mas faz tudo parte de um compêndio só, de uma história só, de um povo só. E aí, então a gente pensa assim, já que esse livro é um livro só, vou tirar isso aqui, já comecei a suar já. Já que já faz parte de um livro só, pronto. Só que faz parte de um livro só, então a questão é, quando foi escrito então? Quando ele foi escrito então? Que até o capítulo 25 do 1 Samuel, Samuel está vivo. Samuel está presente na história. Samuel é um dos autores deste livro. Ele vai contribuindo para mostrar e contar a história de Israel até a vida dele. E no capítulo 25 nós temos o quê? 25, versículo 1. Diz aí para nós, olha só. No capítulo 25 do 1 Samuel, nós temos uma narrativa simples, bem uma nota de rodapé seria. E o capítulo 25, versículo 1 diz assim: faleceu Samuel, todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa, em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Olha só que nota, a nota se referindo ao sacerdote, ao profeta e ao governante de Israel naquela época. Tamanha importância de Samuel, da história de Israel, o homem que, né, deu seguimento, né, sacerdotal, substituindo Eli, né, Deus, né, a gente vê a história dele que foi concebido, né, a mãe dele, Ana, ora a Deus pedindo um filho, Deus concede o filho, ela consagra o filho para Deus, ele vive no templo, ele vive no tabernáculo junto com Eli durante toda a sua vida, serve ao Senhor durante toda a sua vida, e ao final da vida, uma nota de rodapé a respeito da sua vida.
Se nós almejamos servir a Deus, não espere grandes textos falando sobre os nossos grandes feitos. Porque nós não passamos de uma roda de rodapé. A nossa vida é uma nota de rodapé. Olha só, faleceu Samuel. Todos os filhos de Israel se juntaram, choraram e o sepultaram na casa dele, em Ramá. Davi se levantou, estava presente no funeral e continuou lá no deserto de Parã, fugindo do rei Saul. Isso mostra a humildade de um servo de Deus, que simplesmente obedeceu o Senhor em tudo que era necessário, não esperando recompensas, não esperando nada de grandioso sobre essa terra, mas tão somente servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Não querendo que as suas glórias pudessem acompanhá-los como ostentação da sua vida, mas um homem que serviu humildemente ao Senhor, obedecendo tão simplesmente Ele. Não esperando que seja colocado uma placa de homenagens, não esperando grandes festas e cortejo funerário, mas simplesmente serviu conforme a vontade do Senhor. Assim é a vida do servo do Senhor. Nós não buscamos a glória para nós, nós buscamos a glória para o Senhor. Seguindo em frente, né? Então, quando a gente olha esse texto, capítulo 25, tem todo um livro para frente ainda. Tem todo o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas. Quem escreveu tudo isso? Quem escreveu tudo isso? Não foi Samuel. Não foi Samuel. Samuel para aqui. Samuel para aqui. As continuidades da escritura vêm dos discípulos, porque Samuel foi o primeiro homem, né, levantado por Deus, que ele criou uma escola profética. Elias vem dessa escola profética que Samuel criou. Ele criou uma escola, ele criou um seminário de formadores de escola de sacerdotes e profetas para a tribo de Levi. Então, naquela época, já tinha esse aprendizado. As pessoas então iam para a escola de Samuel para aprender sobre a palavra de Deus, para estudar na palavra de Deus que já tinha no seu tempo, que era o Pentateuco. Que era os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, eles já tinham essa intuição, eles já sabiam disso, que nós precisávamos nos aprofundar no conhecimento da palavra do Senhor, nos preparar para servir ao Senhor. E Samuel é aquele que ele acaba trazendo essa consciência e criando a primeira escola profética da história do povo de Deus. E então, da sucessão, lá na frente você vai ver alguns textos interessantes, porque isso é assim, Saul esperou uma resposta de Deus por meio dos profetas, e ela não veio. Que profetas são esses? Os profetas levantados por Deus na época de Samuel, que Samuel estava os instruindo para servir ao Senhor. E Deus não falou por meio desses homens que Deus levantou para falar com Saul. E aí essa história vai, né? E a história vai. Então, queridos, a importância de Samuel dentro do povo de Deus, dentro da história do povo de Deus. Então, tem algumas questões assim importantes que a gente tem que olhar, que provavelmente o final da história só vai poder, o autor do livro que vai copiando, as várias pessoas que foram copiando e foram usando fontes que estavam sendo os copistas dos reis, os cronistas dos reis, foram colocando, esses homens foram pegando esses materiais, foram colocando nesses livros, mas a confecção para poder dizer para nós, sobre o último rei, lá em Crônicas, só pode ser determinado por alguém que já viveu após esses reinos. Ok? Aqui não existe uma linha profética, não é um profeta que levanta e vai escrever isso de antecipação. Não existe uma linha profética, não existe um ensinamento profético. Não foi o autor, não foi Samuel que teve uma visão e escreveu tudo isso como foi Apocalipse de João. Não foi assim. Até 25 foi Samuel. E depois, até 2 Crônicas, foi homens sendo levantados por Deus para narrar, para registrar os feitos que estavam acontecendo na história do povo de Israel, como que Deus foi realizando os seus feitos junto com o seu povo. Então, lá no finalzinho de Crônicas, a gente pode dizer assim, então a data foi no final de Crônicas. Provavelmente, no reino de Asa, e até o final do seu reinado. Que é o finalzinho da era monárquica de Israel. É o fim da era monárquica de Israel. Então aqui, presume-se então que o autor de Samuel, das 25 para frente, até Crônicas, mais ou menos 931 a 722.
o final da escritura, a final da pessoa redigir esse livro. Uau! Porque o período de história que eles contam é período de mais de 200 anos. De Samuel até o último rei, antes do cativeiro, é quase 200 anos de história, sendo contada nesses 6 livros. São quase 200 anos de história que está sendo contado. Uau! É um período grande, né? De história dinâmica de um povo que estava ali caminhando com Deus. Ok, queridos? Aí tem uma tradição, né? A gente tem algumas questões importantes para a gente falar, e acho que a gente tem que entrar nessa parte do contexto. O que estava acontecendo com Israel naquela época? O que está acontecendo? Então a gente tem na apostila aí que os assírios estavam enfraquecidos devido aos ataques do reino hitita. Veio o Império Hitita pelo povo do mar, né, o povo do mar que nós já vimos. Quem são esse povo do mar? É aqueles habitantes da ilha de Creta, que então entraram na terra de Canaã e habitaram naquela faixa de Gaza, que a gente chama assim, a Palestina, aquela faixinha que nós chamamos hoje de Gaza. Então, os habitantes, os filisteus, que nós conhecemos como filisteus, são habitantes da ilha de Creta. São gregos que moravam na ilha de Creta, que entraram e chegaram àquele lugar, aquela terra de Canaã, gostaram da terra e habitaram naquela faixa. Ok? Tranquilos? Então, esses reinos é que estavam convivendo ali com o povo de Israel. O povo do Egito, desde a saída de Moisés com o seu povo, lá do Egito, a força militar do Egito foi diminuindo muito. Ela perdeu muita força, ela perdeu muito poderio que ela tinha. E, nessa caminhada, ela só vai recuperar um pouquinho da força dela em Merneptah. Merneptah é o faraó que dá um pouco de refresco, dá um pouco de poder para o Egito, onde o Egito ele consegue entrar na Palestina e impor a Roboão impostos. Mas só na época de Roboão. Quem que é Roboão? Filho de Salomão. O sucessor de Salomão. Na época do Roboão, então, Merneptah entra na Palestina, ele entra na terra de Canaã e impõe imposto para o Roboão, para que ele não fosse dominado, ou fosse a nação dominada por Egito. Olha só, somente nessa época que o Egito se levantou um pouco. Mas na história nós temos quem? Quem é o maior inimigo de Israel naquela época? Quem é o maior inimigo deles até naquela época? Com quem termina a história de Juízes? Quem era o inimigo mais preponderante contra Israel? Que Deus levanta Sansão para combater? Filisteus. O maior inimigo que Israel tem naquele tempo, na época de Saul e na época de Davi, é os filisteus. Esses são o poderio, esses são o exército mais amedrontador na época de Samuel. Ok? Tem os outros povinhos que levantam lá, mas é pouca coisa. Mas o mais temerário são os filisteus. Por quê? Eles dominam o mar, eles dominam a arte de fabricação de armas. Eles têm um domínio da metalúrgica. Eles sabem fazer a mistura do ferro com o bronze. Eles sabem fazer a mistura das ligas para fazer armas. Israel não tem isso. Israel não tem o domínio da metalurgia. Eles dependiam dos filisteus para comprar até os seus arados, até as suas pás, até as suas ferramentas eram compradas dos filisteus. Na época de Davi, quem tinha arma era Saul. E alguns ali dos seus filhos, Jonatas e os comandantes. O resto, eles lutavam com o quê? Com pau e funda. E arado. Essa era a força militar de Israel na época de Golias. Ok? Seguindo. Então a gente tem aí um resumo, né? A gente tem um resumo aí das datas. 1200, o povo do mar invade a Palestina, né? Que nós falamos o povo da ilha de Creta. 1100, nascimento de Samuel. 1080, nascimento de Saul. 1051, Saul é ungido rei em Israel. Nascimento de Davi. 1040, 1025, Davi é ungido rei por Samuel. Com quantos anos tinha Davi? Quantos? De 15 a 17, né? Então a gente fica nessa faixa, de 15 a 17. A gente trabalha com essa margem. 2% para cima, 2% para baixo. Margem de segurança. Então, queridos, você tem 1011, que é a morte de Saul. Davi então,
né, coroado em Hebrom, somente reconhecido pela tribo de Judá e Benjamim, e ali os amigos de Efraim, né? 1004, Davi é coroado rei de todo Israel. 992, incidente com Betseba. 991, nascimento de Salomão. 980, o censo. 971, morte de Davi. Quantos anos Davi tinha? Se ele nasceu em 1040 a 971, ele morreu com 69 anos de idade. Novo, né? E na Bíblia diz assim que ele morreu em ditosa velhice. Então, amados, assim, para um resumo breve, um breve resumo dessa história que a gente está lendo em Samuel. Tá bom, queridos? Vamos pensar sobre a forma literária, que é importante nós entendermos isso. Acho que a parte importante aqui, né, além de tudo, é a gente entender a parte literária, a parte onde a mensagem do autor, onde o Espírito Santo move o autor para que ele possa trazer a nós um ensinamento que vem de Deus, aquele ensinamento que é ungido, aquele ensinamento que é uma inspiração. Será que só a história que Deus estava interessado em registrar? Não. Através da história, nós aprendemos a ler o movimento de Deus nos acontecimentos. Nós precisamos ler Deus nos acontecimentos. Nós temos que ver onde que Deus está agindo, como que Ele está agindo e para que Ele está agindo. Qual é o objetivo dele, qual é o propósito dele. Então, o livro traz para nós um estilo literário de contrastes, justas posições. E ela traz para a gente algumas coisas assim que na nossa língua portuguesa a gente tem um nominho para ele, né? A gente usa o nome assim, quiasmo. Não, essas formas literárias traz todo o entendimento do que Deus quer dizer com tudo isso. Contrastes. O que significa contraste? Vamos lá em Deuteronômio, capítulo 28. Vai lá em Deuteronômio, capítulo 28. Para a gente entender a natureza do ensinamento que está aqui por trás desse livro. A gente leu o Salmo 33. E lá no Salmo 33, o que diz para nós? Um versículo que a gente conhece bastante, que a gente leu agora há pouco. Qual é o versículo que a gente mais conhece desse Salmo? Feliz? Então, esse pressuposto, feliz a nação que tem o Senhor como seu rei, como seu Deus, traz a ideia de que a nação vai ser feliz quando Deus reina sobre o povo. Ok? E a nação que não tem Deus? Está lascada, né? Está lascada. Hoje, que país seria um país que pudesse dizer assim, que o Senhor reina sobre eles? Como governante, aquele governante teocêntrico, aquele governo teocêntrico. Tem alguma nação no povo, no mundo, que tem esse governo? Teoricamente, Israel. Teoricamente, Israel. Teoricamente, continua sendo Israel. Né? Mas, fora isso, o que diz o nosso Estado? O que diz nossa Constituição? O Estado é laico. O que significa isso? Que o governo não tem uma visão teocêntrica. Não é Deus que governa as decisões do governo. Quando está falando sobre um Estado laico, está dizendo assim, nós não queremos Deus, nós não invocamos Deus para governar nossa vida. Nós somos governantes de nós mesmos. Uau! Laico significa, o homem governa independente de Deus. Ele é livre. Mas não são os pressupostos religiosos dos governantes que governam o país. São os pressupostos filosóficos, os pressupostos ideológicos que governam as nações. Não os pressupostos religiosos. Uau! Então, a luta muitas vezes de crente contra nossos governantes é uma luta assim, você está lutando contra a Constituição. Entendeu? Se a nossa Constituição diz que Deus não governa os decretos, as leis que governam nosso país, para que nós vamos levantar uma guerra contra isso? Nós estamos lutando contra a Constituição. Uau! Quando nós queremos impor os nossos valores religiosos, bíblicos, para a nação. Você entendeu?
Você entendeu esse negócio? Não tem como nós obrigarmos o governo a viver os nossos princípios, que são princípios religiosos, porque nós somos pessoas governadas por Deus, nós somos teocêntricos. O governo não é teocêntrico, o governo é humanista. Humanista. É antagônico, é um oposto ao outro. Então não levante essa bandeira, é uma bandeira desnecessária, que não vai surtir efeito para a nação. Porque a mentalidade da nação é, nós somos um Estado laico. Você entendeu? Os nossos valores é para nós. Nós aceitamos o governo de Deus e vivemos por esse governo. Independente da Constituição. Aquilo que a palavra de Deus para a gente fazer, a gente faz. Desde que aquilo que a nação diz que é para fazer, e ela for contrária àquilo que Deus fala, a gente vai fazer o quê? Obedecer a Deus e não aos homens. Mas se a lei do homem está em conformidade com a palavra de Deus, a gente segue o barco. A gente segue o barco. Entenderam? Somente aquilo que é divergente da palavra de Deus que a gente diz, não, não dá. Não dá. Ok? Então, vamos fazer alguns... Deuteronômio capítulo 28. Você tem 2 títulos aí. Do versículo 1 até o versículo 14. Qual que é o título que tem na sua Bíblia? E do versículo 15. Olha só, você tem 14 versículos que falam os benefícios de você viver obedecendo a Deus. 14 versículos. Agora você tem do versículo 15 até o versículo 68. Os malefícios de você viver uma vida de desobediência a Deus. Você tem do versículo 15 ao 68 versículos que falam coisas concernentes à maldição de você viver uma vida sem o governo de Deus sobre ela. Então, a questão literária do texto é assim. Alguns críticos dizem que esses livros foram escritos por um deuteronomista, ou seja, uma pessoa que vivia esse princípio da bênção e da maldição. Você obedece a Deus, glória a Deus, aleluia. Você não obedeceu a Deus, então castigo para você. Ok? Josué, quando ele diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu decidirei que vou obedecer a Deus. Se vocês vão obedecer a Deus ou não, é de vocês, eu quero ser abençoado. Só que aí entra outro problema. Entra a questão do moralismo. Você obedecer a Deus somente para ser abençoado. E você não obedecer a Deus, você vai ser amaldiçoado. Logo, quem de nós quer viver uma vida amaldiçoada? Todos nós queremos uma vida abençoada. E aí então entra o grande problema de entendermos essa lei da retribuição. Essa lei da retribuição. O texto não foi escrito não no sentido assim, de nos obrigar a querer obedecer a Deus por causa dos benefícios. Não é isso a intenção do texto. Não é essa a intenção do texto. A intenção do texto é nos mostrar o que pode Deus fazer na nossa vida de obediência à sua palavra. Que vai nos evitar muitos problemas. Vai evitar de a gente cometer muitos pecados. E isso por si só já é uma bênção. Por si só já traz para nós contentamento de vida. E você não obedecer tem como consequências as nossas decisões erradas e equivocadas que vai trazer para nós danos. Vai trazer para nós prejuízo. Mas não no sentido de querer eu colocar a minha vida nesse sentido. Eu não quero ser amaldiçoado, então eu vou obedecer a Deus. Por causa de medo. Não é nesse sentido, tá, queridos? Não é nesse sentido. Mas os deuteronomistas, eles acreditavam nisso. Se não está obedecendo, castigo. Sabe o que aconteceu? Está acontecendo essa tragédia? Muito crente está falando besteira. Tem muito crente falando besteira. O Rio Grande do Sul está debaixo da maldição de Deus. Porque é um povo idólatra. Porque é um povo satanista. Peraí. E nós aqui, somos o quê? Nós nesse meio todo, nós somos o quê aqui dentro? Não é por causa do justo que Deus faz com que o mal não venha até nós? Por causa do amor aos justos? Peraí, então a gente não pode fazer essa leitura simplista. A gente não pode fazer essa leitura simplista dos acontecimentos. Ok? Então o livro de Samuel vai trazer para nós esta comparação entre
andar com Deus e não andar com Deus. Mas a ideia que está por trás, a inspiração é nos mostrar que para a nossa vida ser uma vida saudável, uma vida feliz, nada como estar debaixo da orientação da palavra de Deus. Este é o ensino, esta é a inspiração que o livro traz para nós, em todos os livros dessa coleção. Em todos os livros dessa coleção, o ensinamento é: vale a pena andar com Deus. Vale a pena obedecer a Deus. Porque as consequências de nós não obedecermos a Deus são graves, porque são consequências que nós mesmos provocamos. São nossos atos errados que vai fazer com que nós estejamos usufruindo e experimentando as nossas derrotas. E não atribuir a Deus as nossas derrotas. Mas foram consequências das nossas escolhas sem estar debaixo da vontade do Senhor. Entenderam, queridos? Essa é a ideia predominante em todos os livros. E os autores, inspirados por Deus, trazem este ensinamento para nós. Esse ensinamento, mas não como uma lei de retribuição. Não é no sentido assim, eu vou obedecer a Deus, não, vou vir, né? Tipo assim, crente já viu crente supersticioso? Tem um monte de crente supersticioso. Se eu não ler a Bíblia hoje, ai, Deus vai me castigar. Se eu não orar hoje, Deus vai me castigar. Isso é superstição, irmão. Isso é superstição. Superstição de crente. Se eu não orar, Deus vai me castigar. E se acontecer alguma coisa que eu não orei, foi pá! Eu não orei hoje, Deus me castigou. Isso é superstição. Porque ele diz assim, eu já os abençoei. Ninguém pode amaldiçoar você. Vocês são meus filhos. Eu os cuido de vocês. Tem muito crente supersticioso. Que nós temos que quebrar isso. Por que você lê a Bíblia? Para Deus não te castigar? Peraí, você está sendo supersticioso. Você não ora porque você acha que Deus vai te amaldiçoar por causa disso. Isso é superstição. A gente ora para ter comunhão com Deus. Para ter intimidade com Deus. A gente lê a Bíblia para conhecer mais a palavra de Deus. Não para que Deus abençoe ou amaldiçoe a gente. Queridos, não seja crente supersticioso, pelo amor de Deus. Vamos quebrar esse negócio. Vamos nos libertar desse negócio. Tá? Se liberte desse negócio. Se você faz isso por medo, é superstição. Você está amaldiçoado. Se fazer isso, você já está amaldiçoado. Ui. Eita, nós. Quebra as pedras, Jesus. Esse é o problema, porque é deuteronomista. Essa visão de Deuteronômio. Essa visão deuteronomista. É essa visão que muitas pessoas ainda hoje vivem. Porque acha que obedecer, eu estou ganhando bênção. Se eu não estou obedecendo, eu vou ser amaldiçoado. Gente, isso não foi essa a intenção do texto. A intenção do texto nunca foi esta. Nunca foi esta. Tá, queridos? Nunca foi essa visão. Nunca foi essa visão. Mas por a gente, às vezes, fazer uma leitura rasa, a gente acha que é isso. Não é isso. Não é isso. Então, vamos lá. Vamos fazer algumas comparações. O livro, você vai ler assim, coisas fantásticas. Né? Ele fala assim, por exemplo, Samuel e os filhos de Eli. Lá no capítulo 2, versículo 17 e 18. Você tem esse contraste. Deus falando com Samuel e Deus amaldiçoando os filhos de Eli. Ok? Olhando essa teologia de Deuteronômio 28. É isso que rege o livro. Mas não no sentido de obrigação. Ele está fazendo uma comparação. Olha só. Ele está dizendo assim, olha só Samuel. Era obediente a Deus. E olha para os filhos de Eli. Filhos do sacerdote. Filhos do profeta. Não levaram a vida com Deus a sério como o pai deles levou. E olha as consequências que trouxe sobre eles. Então é nesse sentido que está colocando esses contrastes, para nós compararmos as vidas, para nós entendermos a profundidade de que é você andar uma vida com Deus e uma vida sem Deus. É isso que está querendo mostrar para a gente. Tá ok, queridos? Tranquilos? Muito bem. Você tem outros aí, né? Você tem aí outros contrastes. Saul e Jonatas. Qual o contraste nós temos entre Saul e Jonatas? Saul, capítulo 13, versículo 8, nos mostra que Saul era um homem que relutava em fazer a vontade do Senhor. Já Jonatas era corajoso, audacioso pela fé. 14:6 mostra Saul e o seu escudeiro levantando, subindo no morro, e lá nos filisteus, e destruindo os filisteus, expulsando os filisteus. E Saul ficou bravo com ele.
E Saul foi bravo com ele depois. Então você vê os contrastes de um homem temente a Deus e um homem que não era temente a Deus. Você tem outros contrastes. Desde o primeiro capítulo. Ana e Penina. Né? Ana não, tinha filho e Penina tinha filho. Ana era uma mulher temente a Deus e Penina não era tão temente a Deus porque ela ficava injuriando e criticando a Ana e provocando a Ana ao ciúme. Aí você mostra assim, aí você tem Samuel, os filhos de Eli, você tem o próprio Eli, você tem Samuel. Deus falando com Samuel e não falando com Eli. Depois você tem Saul e Davi. Você tem Davi, no sentido assim, Davi, no sentido de amizade com Jonatas, e você vê a ira de Saul contra Jonatas e contra Davi. O Saul quis matar até o próprio filho, por causa do vínculo que ele tinha com Davi, por causa da amizade que ele tinha com Davi. Então você vê esses contrastes para mostrar para nós, homens tementes a Deus e homens ímpios. Homens que não levavam a Deus a sério. Tem a justa posição, né? A justa posição seria essa comparação, né? Essa comparação entre as pessoas. Você tem na página 59, Ana, a humilde, Penina orgulhosa. Samuel, o dedicado, Ofne e Finéias, os degenerados. O Senhor, a arca, né? Mostrando a arca, e Dagon, a estátua. Você tem o povo de Bet-Semes contra o povo de Kiriat Jearim. O que aconteceu nesse lugar? O que aconteceu nesse Bet-Semes? Essa terra era dos filisteus. Quando eles tomaram a arca, quando Ofne e Finéias foram mortos, depois Eli ficou sabendo e morreu também, os filisteus pegaram a arca do Senhor e levaram para Bet-Semes. O que aconteceu ali? Deus feriu todo mundo com os tumores. Ele foi lá no templo de Dagon. O que aconteceu lá no Dagon? O que aconteceu entre a arca e o Dagon lá no templo de Dagon? Bum! A estátua de Dagon, bum, no chão. Os caras foram lá e levantaram ela de novo. Pá! Daqui a pouco caiu de novo. Pá! Levantaram ela de novo. Aí depois na terceira quebrou tudo, né? Pá! Se espedaçou todo. Tira esse negócio daqui, porque esse Deus dos judeus está aqui. E Dagon está sendo derrotado por ele. Tiraram ele de lá, levam para Bet-Semes, e chegando lá, a praga dos tumores tomou conta. E a infestação de rato foi assim, na cidade. E o povo falou assim, tira esse negócio aqui, que o Deus de Israel está nos amaldiçoando, tira esse negócio daqui. Aí levaram para Kiriat Jearim. E ali então, quando chegou lá, por intervenção divina, os caras ficaram assim, os filisteus. Olha só a estratégia dos caras. Fizeram um carro novo, colocaram a arca em cima, colocaram duas vacas lá, que tinha parido, e deixaram os filhotes dela presos lá no pasto deles. Amarraram elas. E falou assim, se as vacas forem em direção a Israel, então a gente vai saber que isso aqui é intervenção de Deus. Agora, se as vacas forem para outro lugar, foi uma coisa casual. Que vaca que vai abandonar a sua cria, amamentando? Colocaram a arca, e as vaquinhas pegou o trecho, para Israel. Para Israel. Chegaram em Kiriat Jearim. Chegando ali, eles pegaram a arca, os levitas estavam ali, pegaram a arca, e Deus ficou ali por 20 anos abençoando aquele lugar. Aí os filisteus assim, é o Deus dele que fez tudo isso. Deixa quieto esse negócio, não mexe com esse Deus não. Então esses contrastes que é importante para a gente entender a manifestação de Deus na história do povo dele. Tá bom, queridos? Nós temos capítulo 8 a 12, nós temos o filho de Samuel, líderes corruptos, com respeito a Saul, líder carismático. Saul, gente, quando ele foi escolhido, Deus escolheu ele. Tá? É importante você entender isso. Quando você vai ler o livro, o povo pede para Samuel, um rei, Samuel fica triste. Mas Deus diz assim para eles, não esquenta não, porque eles não estão rejeitando você, estão me rejeitando. Mas outra coisa, eu vou dar um líder para eles segundo o coração deles. Olha só que coisa interessante. Eu vou dar um líder a eles segundo o coração deles. E deu Saul, da tribo de Benjamim. Se a gente terminar o livro de Juízes, o que aconteceu com a tribo de Benjamim? Lá no final do capítulo de Juízes. A tribo de Benjamim fez uma atrocidade. Eles estupraram a esposa de um levita. O levita, ela morreu, o levita ficou muito contrariado com isso, partiu a esposa dele, né, ele cortou toda ela e mandou cada parte do corpo dela para uma tribo de Israel.
Pessoa, você está lá e recebe a perna de uma mulher, eita! Então eles fizeram isso. E quando eles viram isso, eles ficaram assim, o que aconteceu? Aí ele contou a história. Aí então os filhos de Israel foram lá e quase exterminaram a tribo de Benjamim. Porque eles fizeram abominação em Israel. Aí chegou tal momento que sobrou só 600 benjamitas. Aí o povo falou assim, para, porque a gente vai exterminar uma tribo de Israel. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos exterminar os filhos de Jacó. Eles pararam, foram misericordiosos com ele, e só disseram assim, das tribos que vêm aqui, ninguém vai dar suas filhas para casar com eles. Aí ficou a confusão. Quem vai casar com os benjamitas? Para dar sucessão, para dar novos herdeiros. Aí você vai lá no livro de Juízes, lá no finalzinho do livro de Juízes, capítulo 25. Aí você tem a história dos benjamitas, né? No versículo 12, 17, diz assim, a herança dos que ficaram de resto não se deve perder de Benjamim, visto que nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém, nós não lhes poderemos dar mulheres das nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo, maldito que der mulher aos benjamitas. Então disseram, eis que o ano a ano, a solenidade do Senhor em Siló, que se celebre, né, na morte de Betel. Aí eles fizeram uma outra estratégia, no versículo 12, desse texto diz assim, acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens que não se deitaram com homens, e as trouxeram ao acampamento, a Siló, que está na terra de Canaã. Por quê? O Jabes de Gileade foi uma das, não uma tribo, mas membros da família de Gileade, não subiram com a tribo dele para destruir os benjamitas. Então, essa família, essa tribo, essa cidade, que estava ali preservada, que não quiseram subir, eles pegaram então, mataram todos os homens e mulheres casadas, tudo, e só preservou as virgens, para se casarem com os benjamitas, para dar sucessão à tribo de Benjamim. Faltou 200 solteirão. Aí fizeram um extremo. Olha, todo ano, as tribos levantam, vai adorar o Senhor em Siló, e nessa coisa toda, vocês vão lá e raptam as virgens. É um estratagema que os líderes fizeram, porque eles não podiam dar suas filhas, porque foi juramento, quem der as suas filhas vai ser amaldiçoado. Mas deu uma permissão para os benjamitas sequestrarem as virgens que subiam ano a ano para festejar em Siló. Quem que vem da tribo de Benjamim? Fora Saul, fora Jonatas. No Novo Testamento. Quem é de Benjamim no Novo Testamento? Vai em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículo 5 a 6. Quem que é? Quem que é esse cara aí? Filipenses 3, 5 a 6. Quem que é Jaime? Hã? Paulo. De que tribo ele é? De Benjamim. Olha outro contraste interessante do Novo Testamento. Benjamim, a tribo de Benjamim, nomeada por Saul, perseguia Davi. Queria a morte de Davi. No Velho Testamento. A tribo de Saul só foi reconhecer o reinado de Davi só quando Abner faz o acordo com Davi. 7 anos depois da posse dele. 7 anos após Hebron. E nós temos a história de um benjamita, no Novo Testamento, seguindo os mesmos passos de Saul. Perseguindo Davi. Por quê? Porque ele perseguia a igreja de Cristo. E Cristo é da tribo de Judá. Que vem de seu patriarca chamado Davi. No Novo Testamento ainda tem a mesma história. Saul contra Davi. Só que nessa história, Saul não se mata. Nessa história, Saul não se mata. Jesus vem e diz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E o Senhor
age com misericórdia sobre a história da tribo de Benjamim, sobre a história da tribo de Benjamim, restaura essa tribo, a dignidade e a honra, para se tornar o maior missionário e maior teólogo do cristianismo pós-Jesus. Ó, ok, queridos? Coisa fantástica, né? Coisa bem boa, né? Coisa bem boa tudo isso. Amados, você tem essas questões aí, né, diversos. Você tem a justa posição também, né, 8-12, filho de Samuel, Samuel, líder em decadência, Saul, líder carismático, porque ele era um carismático, tá bom, queridos? Ele era, dentre os filhos dos benjamitas, o mais alto. Se você ler o texto, você vê que quando estava lá para ser nomeado rei, disseram assim, cadê o homem? Cadê o homem que Deus escolheu? Estava escondido no meio do povão. Só que o texto diz assim, ele era o mais alto de todos. Ele era o mais alto de todos. Esse é o Saul, o mais alto de Israel. Uau! A pessoa em estatura mais alta do povo de Israel. Uau! Na nossa igreja, quem é o mais grandão da nossa igreja? Mateus. 2 metros de altura. Homem é um sulapa de homem. Saul era esse cara. Saul era esse cara. Quando falava de Saul, de Benjamim, todo mundo sabia quem era esse cara. Todo mundo sabia quem ele era. E ele estava escondido no meio do povão. Mas ele tinha carisma. As pessoas tinham respeito por ele. Porque ele era o rei. Ok? Aí tem outras questões do capítulo 13 ao capítulo 15. Saul, o inconstante, contra Samuel, o inflexível. Saul, o vacilante, e Jonatas, o valente. Inconstante por quê? Porque Deus mandou ele matar o rei dos Amalequitas, e ele não quis matar o rei dos Amalequitas. Aí Samuel chega lá e mata o cara. Samuel era um cara firme, obediente a Deus. Saul era vacilante. Era aquela pessoa, talvez a gente faça um negocinho aqui, vamos fazer um acerto, vamos fazer uma arrumação aqui. Esse era Saul. Esse era Saul. Não tinha convicção das coisas que ele acreditava. Ok, queridos? Então, amados, a gente olha essa questão toda, e você tem aí a figura de Davi se levantando, né, se levantando no reino. Aí você tem essa justa posição, na página 60, você tem uma justa posição. Saul, o monarca rejeitado, Davi, o herói em ascensão. Jonatas, o amigo leal, Davi, o fugitivo ardiloso. Ardiloso aqui é mentiroso, tá? Pastor, Davi é o homem segundo o coração de Deus. Como o senhor fala um negócio desse? Tem que entender esse negócio. A gente tem que entender esse negócio. Davi era homem perfeito? Não. Davi não era homem perfeito. Ele mentiu. Ele fazia estratagemas com Jonatas. Coitado de Jonatas, por ser fiel a Davi, acabava aceitando os ardilhões dele. Ó, fala pro meu pai que eu estou lá, fala pro teu pai que na festa, eu não vou estar na festa, mas fala pro teu pai que eu estou lá no meu pai. Ele estava escondido no meio do mato, esperando o sinal de Jonatas. Ele entra no templo lá, fugindo de Saul, e diz para o sacerdote, não, nós estamos todos puros, ninguém teve relação com a mulher. E comeram o pão dos asmos. E Saul foi lá, matou todos os sacerdotes que estavam lá. Matou todo mundo, só sobrou um que fugiu. E foi atrás de Davi. Davi, queridos, infelizmente, tinha falhas de caráter. Tão pecador quanto eu e você. No final da vida dele, acaba cometendo pecado com a Betseba. Mas não só para piorar, ele manda matar o marido dela. Mentindo para Joabe que ele tinha desrespeitado o rei. O que quer dizer o texto de Atos capítulo 13? Quando Paulo fala assim, Davi era segundo o coração de Deus. Eu já vi muita pregação sobre isso. E eu fico cada dia mais contorcendo de raiva. Porque Davi não era um homem perfeito. Como eu e você não somos perfeitos. O que Deus quer, o que quer dizer esse segundo o coração de Deus? Saul foi um homem escolhido por Deus? Foi. Não diz Paulo em Romanos que toda autoridade provém de Deus? Toda autoridade, em última instância, quem colocou ali foi Deus. Se você gosta do cara ou não, é problema teu. Problema nosso. Problema meu. Se eu não concordo com ele, problema meu. Mas eu tenho que acreditar que essa pessoa foi um desígnio de Deus para a nação. Ai, dói. Dói. Porque Deus usa essas pessoas para nossa instrução, para nossa correção.
Ai, dói. Saul, Deus escolheu segundo o coração do povo. Deus deu Saul para governar o povo por causa da vontade do povo, segundo o coração do povo. Ele foi um governante que estava dentro, em conformidade com o desejo do povo. O povo queria aquilo, então Deus deu. É o ponto. Esse é o ponto. Já Davi foi um homem segundo a vontade de Deus. Aquilo estava no coração de Deus para governar o povo de Deus. Estava no coração de Deus. Não por causa das virtudes de Davi, porque ele é um pecador. Mas segundo a vontade do Senhor, Deus colocou um homem que obedeceria à sua vontade. Apesar de todos os erros de Davi, Davi era uma pessoa que se submetia ao governo de Deus. Davi era uma pessoa que buscava a vontade de Deus para a sua vida. Apesar de todos os seus erros, ele continuava cultivando uma vida de intimidade com Deus. A partir de todas as coisas erradas que ele fazia, mas ele não perdia jamais a sua fé e a sua dependência no Senhor. Concordam, queridos? Apesar de todos os erros de Davi, mas Davi foi aquela pessoa que Deus estava no coração de Deus para que ele governasse o povo de Deus. Porque foi através de Davi que Deus deu a vitória contra os filisteus e Deus estendeu o reino de Israel para os limites que Deus estabeleceu com Abraão. Foi através de Davi que eles alcançaram o domínio da região segundo as promessas que Deus tinha dado para Abraão. Salomão só consolida a extensão de todo o reino de Deus que tinha prometido a Abraão, e ele usou Davi para isso. Nós vamos tirar o mérito de Davi, porque ele era um homem temente, dependente em Deus. Diferente de Saul. Que quis tomar o lugar de sacerdote, que ofereceu um sacrifício no lugar de sacerdote. O que Deus fez com ele? Você hoje perdeu o teu reino. Hoje o Senhor tirou o Espírito dele de você. E ele passa o Espírito Santo para Davi. Ele passa a governar. Olha só, queridos. Com quantos anos Davi foi ungido? 15 a 17. Quanto tempo levou para ele tomar o reino? Diz a Escritura que ele começou a reinar o Israel com 40 anos. O que ele está fazendo? Com 30 anos. Com 30 anos. Quanto tempo levou? De 15 a 13. Né? A gente leva 17, 13. Se é 15, são 15. Saul ficou governando. Saul ficou governando sem o Espírito Santo 15 anos no governo, resistindo a Deus. Por isso que ele era atormentado. Por isso que a palavra diz assim, que Davi ia lá e tocava harpa para ele, para acalmar os demônios que estavam nele. O tormento estava na cabeça dele, porque ele estava sem o Espírito Santo. Aí a gente vai entender o que ele faz no final da vida dele, consultando a negromante. Então, amados, isso para a gente assim, é surpreendente, porque a gente fica olhando para tudo isso, o livro traz tudo isso para a gente. O livro traz tudo isso para a gente. E a gente começa a pensar melhor sobre essas atitudes. Você tem aí Saul, vingativo, Davi, o perdoador. Abigail, a esposa sensata, Nabal, o marido insensato. Saul, ocultista disfarçado, Samuel, despenseiro de oráculos. Davi, fortalecido no Senhor, Saul, ferido de morte. Então você tem esses contrastes, essas justas posições que nos ajudam a entender o ensinamento de Deuteronômio capítulo 28. Por isso que a teologia bíblica que está inserida nos livros de Samuel, até crônicas, estão baseadas na teologia deuteronomista. Não no sentido de seguidor, não de discípulos, mas do ensinamento de Deuteronômio capítulo 28. Ok? Para nós entendermos essa tanta diferença, essa gritante diferença entre Deus e os ímpios. Em andar com Deus e não andar com Deus. Esse é o ensinamento. É esse o ensinamento que está nos passando.
Não com o sentido de obrigação, mas no sentido de nós vermos o que acontece com as nossas vidas se nós preferirmos viver uma vida independente do governo de Deus sobre nós. Ok? Ok? Tranquilos? Sossegado? Estamos livres da superstição? Amém. Tem os lados negativos, né? O quiasmo. O que é um quiasmo? Também segue o mesmo ponto assim, de contraposto, justaposição. O quiasmo também traz uma coisa diferente, porque ele traz um ponto positivo e um ponto negativo, e assim sucessivamente. Negativo, capítulo 8, de 1 a 22. Samuel adverte a nação quanto às consequências sociais do seu pedido e anuncia que futura tristeza pela decisão. Se você ler capítulo 8, de 1 a 22, Samuel vai falar assim, pô gente, tá ok. Vocês não querem mais Deus governando as suas vidas por meio do sacerdote. Ok. Vocês querem colocar um rei humano. Ok. Aí então ele vai dizer assim, então saibam vocês que o rei governando tem as suas condições. Se você ler o capítulo 8, versículo de 1 a 22, vai dizer assim, as suas terras é do rei, as suas esposas é do rei, os seus filhos é do rei, os seus alimentos é do rei. Se ele chegar aqui e requisitar tudo isso, você tem que dar, porque ele é o rei. Tudo isso pertence ao rei. Vocês estão trocando Deus como Senhor das suas vidas e passando o senhorio da vida de vocês para um homem. Entendeu? Como que era o governo do rei Deus sobre eles? Deus dava, eles ofereciam a Deus o dízimo, eles faziam as ofertas ao Senhor, e Deus tocava a vida, toca barco. Eles viviam, produziam, viviam alegremente. Deus concedia a terra para eles. A terra é a herança de Deus. A terra não pertence a eles, pertence ao Senhor. Por isso eles não podiam fazer vendas entre a terra. Por isso não podia haver trocas de tribos, casamento entre tribos. Porque a terra era de cada tribo. Não podia haver essa divisão. Naquela época. Deus como governante, ele era um Deus manso, era um Deus compassivo, era um Deus bondoso. E como que é o governo de um rei humano? Egoísta, egocêntrico. E voltado totalmente para o seu prazer. Seu filho, com 14 anos, o rei chegava na sua casa e falava assim, você, vem. Você vai servir o meu exército. Ponto. Deu. Ele chegava na sua casa, se tivesse uma filha virgem, vem para cá, eu quero você. Chegava no seu celeiro, está cheio de comida, pode levar tudo para o exército, é tudo nosso. Que sistema que é esse hoje? Né? É só uma releitura do feudalismo. O feudalismo era isso. O senhor do feudo, o governante, o cara lá, qual é o nome dos caras lá? Não era rei, era duque, era o duque. O duque é o dono do feudo. O duque chegava assim, é tudo meu, mas eu deixo vocês trabalhar na minha terra. Vocês trabalham na minha terra. Contudo, tem uma parte minha. E a parte de vocês vivam. A minha parte é para mim. Então as pessoas trabalhavam para o dono do feudo, o dono da terra. Aí chega na nossa era moderna. Criou-se um novo feudo, chamado comunismo. O Estado é o senhor de vocês. Não tenham preocupação. O Estado vai fornecer tudo para vocês. Não se preocupe, que o Estado é Estado. Nós somos poderosos. Vocês trabalham para nós. E nós retribuímos vocês com rações. E nós comemos o camarão. Vocês comem ração. A gente viaja de jato. Você viaja de carroça. Você entendeu? Você entendeu o que eu estou falando? Entenderam? Não mudou nada a história. E o livro de Reis traz isso. E a mensagem de 8 a 22, Samuel falou assim, cara, vocês vão se submeter a um reino humano, cara. Vocês estão loucos da cabeça. Mas é a vontade de vocês, tudo bem. Por quê? Faltava aquele representante religioso, aquele sacerdote com firmeza, para governar o povo dele conforme Deus queria. Até mesmo Samuel, apesar de toda a sua força, apesar de todas as suas convicções, não deixou sucessores, porque os filhos deles foram corruptos também. E os filhos deles não governaram, porque o povo rejeitou os filhos deles. E foi por causa disso que eles não queriam mais um governo teocêntrico. Porque os filhos de Samuel não davam uma vida, não tinham uma vida com Deus conforme Samuel era.
Eles já tinham ouvido esse exemplo nos filhos de Eli. Os filhos de Eli foi uma decepção. E os filhos de Samuel foi a mesma decepção. Eles não queriam mais essa decepção para eles. Positivo. 9 de 10 a 16. Samuel unge Saul. Né, nomeando agora, você está debaixo da vontade de Deus, Deus está capacitando para você governar a terra de Israel. Você tem a leitura lá, que ele então recebe a unção, que ele vai lá, tem profecia, e os caras estão no meio dos profetas. Fala assim, olha, Saul, o Benjamim está profetizando. Deixa, porque é mão de Deus. Para confirmar que ele estava ungido pelo Espírito Santo. Ok? Para confirmar que ele estava ungido pelo Espírito Santo. Negativo. 10 a 17 a 27. Samuel confronta o povo com sua ingratidão pactual e apresenta a diferença entre as visões divina, humana e a monarquia. Positivo. 11 de 1 a 15. Saul é aprovado, vindicado como o rei. Negativo. Samuel defende a fidelidade a Yahvé, revendo a história da aliança, oferecendo um sinal de desprazer divino, quando então o Saul oferece o sacrifício no lugar do Samuel. Vamos lá. Você tem aí da página 61, queridos, até a página 67, você tem um esboço de todo o livro. Aqui é um esboço de todo o livro que você pode assim, resumir. Você pode resumir assim, queridos. Antes da monarquia, do capítulo 1 ao capítulo 7, o começo da monarquia, o povo demanda um rei, capítulo 8 a 12. O primeiro rei de Israel, reinado e rejeição de rei Saul, capítulo 13 a 15. E do capítulo 16 a 31 você tem a opção de Deus. Deus dando um rei segundo o coração dele, que é a partir da vida de Davi. Né? Você tem a luta de Davi fugindo do rei Saul, né? não querendo matar o rei Saul. Aí você tem uma longa descrição do capítulo 16 até o 31, essa luta de Davi pela sua vida. O que mais marca a luta de Davi contra Saul? O que mais é marcante para nós? O que você mais admira na luta de Saul contra Davi? Saul queria matar Davi. E Davi queria matar Saul? Por quê? Apesar de ele não ter mais o Espírito Santo, foi Deus que colocou ele ali. Quando você vai ler 2 Samuel, que a gente vai entrar depois, mas eu quero que você marque assim, o tratamento de Deus na vida de Davi, do capítulo 16 até o capítulo 31. O tratamento de Deus na vida de Davi, para que ele se tornasse um rei reconhecido pelo povo de Israel. Um povo aceito pelo povo. Um rei aceito pelo povo, não só designado por Deus, mas que o povo tivesse simpatia por ele. Que o povo tivesse que ele tivesse o carisma e levasse as pessoas a andarem segundo a sua vontade, a obedecerem a ele. Uau! O que aconteceu com Davi? No final do livro de Samuel, 1 Samuel tem a morte de Saul, tem a morte de Jonatas pelos filisteus. Saul se mata para não cair na mão dos filisteus. Só que os filisteus viram o corpo de Saul, viram o corpo de Jonatas. O que eles fizeram com o corpo deles? Esquartejaram o corpo de Saul e de Jonatas e espalharam pelas ruas, fincaram em postes durante o caminho para Gaza. Aí uma tribo de benjamitas falou assim, mataram e fizeram isso com o nosso rei. Na surdina, na escuridão, eles foram lá e recuperaram todas as partes dos corpos de Saul e de Jonatas e deram a eles um velório digno. E quando Davi fica sabendo disso, Davi vai lá e tira eles daquele lugar que eles colocaram e levou Saul e Jonatas para a terra deles, para ser sepultados junto com seus pais. Só esse fato que Davi fez, foi motivo suficiente para que as tribos que estavam apoiando os descendentes de Saul como reino, porque Jonatas morreu, mas ficou os filhos de Saul ainda. Ficou algum filho de Jonatas. E eles estavam reconhecendo esse filho como rei. Não Davi, porque a sucessão de rei é sanguínea, é pai para filho. Os outros povos eram de pai para filho. E Deus não. Deus se colocava quem ele queria. E Davi é aquele que Deus colocou para governar o reino. E não os descendentes de Saul. Só que o povo não queria aceitar isso. Mas esse fato faz com que Abner entenda, depois de 7 anos,
que Davi realmente é o homem que Deus escolheu para governar Israel. Ele faz um pacto com Davi para que então o reino se torne um reino consolidado. Um reino consolidado, não mais dividido. Mas, querido, nesse tratamento, Deus trabalhou o caráter de Davi. Deus foi trabalhando o caráter dele. Imagina se Davi, na primeira oportunidade que ele teve para matar Saul, se ele tivesse matado Saul, você acha que o reino de Israel ia aceitar o reino dele? O que seria dito a ele? Você usurpou o teu trono, porque você matou o rei. A confiança dada a Davi, ela foi conquistada pelos seus atos. Não por desígnio de Deus. Não por desígnio de Deus, mas a confiança que ele ganhou do coração do povo de Israel foi por causa do caráter de Davi. De não ter matado Saul. Em quantas oportunidades que ele teve para matar Saul? Um monte. Você ia falar alguma coisa? Quer perguntar? Queridos, ele teve várias oportunidades de matar Saul. Várias. A última foi a derradeira. Saul foi na caverna lá, né? Tava com deu aquela dor de barriga no homem, né? Foi lá na caverna, lá. Davizão foi lá, na surdina, devagarzinho, cortou a beira da sua manta, pegou, rosgou. Aí o homem desce. Aí Davi lá do monte. Oh! Aí Saul olha e fala assim, é tu, Davi? Sou eu mesmo. Pois é. Sabe onde tinha essa roupa aqui, ó? Então, o Senhor me deu para matar você, mas eu não quis. Aí Saul fala assim, foi a última conversa que eles tiveram. Você é mais digno do que eu. Realmente eu reconheço que você é o homem que Deus escolheu para governar o povo, não eu. Mas não abriu mão disso. Não chamou Davi, vem aqui. Vamos fazer a transição do governo. Eu passo a faixa para você e vamos embora, vamos tocar o barco. O homem ficou agarrado ao poder. Entende, gente, o tratamento de Deus na vida de Davi? Capítulo 16 até o 31 é o tratamento que Deus fez na vida de Davi. Para ele ganhar o coração do povo. Para que as pessoas de Israel pudessem reconhecer Davi como rei, dado por Deus para governar eles. Para que eles tivessem segurança de andar com o Senhor, através de Davi. Uau! Então, 1 Samuel é uma história que conta tudo isso. Uma história que nos narra que andar segundo a vontade de Deus para a nossa vida é muito melhor do que viver uma vida sem andar segundo os ensinamentos da palavra do Senhor. Não porque a gente está querendo trazer maldição ou bênção, mas como consequências naturais de vivermos a vida em comunhão com Deus. Naturalmente, as bênçãos vão acontecer na nossa vida. Não quer dizer que não vai acontecer coisa ruim, não estou dizendo isso. Não estou dizendo que a gente vai ter problemas no meio do caminho, não estou dizendo isso. Porque a gente tem uma interpretação de bênção no sentido assim, nada vai dar errado na minha vida. Casou e foi feliz para todo sempre. A gente pensa que é sendo de Cinderela. A gente pensa que a vida com Deus é uma vida de Cinderela. Eu andei com Deus e nunca mais aconteceu problema na minha vida. Fui feliz para sempre. Acorda. 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 Sabe o que é felicidade, querido? Sabe o que é felicidade? É quando eu e a Nara, a gente briga. Sabe, eu brigo com ela. Ela briga comigo, um montão. Eu faço muita coisa errada. Ela me corrige, ela é minha consciência. Pá, pá, pá. E a gente briga. Aí a gente senta junto e conversa com ela. Aí a gente se perdoa. Mais eu do que ela. Eu mais me perdoo, mais peço perdão a ela do que eu preciso, né, mostrar para que ela está errada. Sou mais eu que estou errado mesmo. Mas o bom da felicidade é que na nossa conversa a gente diz assim, eu te perdoo. Amém. Vamos tocar o barco em frente. Isso é felicidade. Felicidade não está dizendo que a nossa vida vai ser maravilhosa, nunca mais vai ter briga. Não é isso. É apesar de a gente tentar conversar e resolver e vamos tocar o barco em frente. A vida com Deus é assim também. Problemas acontecem, dificuldades acontecem, mas não traga para si uma responsabilidade de maldição nessa perspectiva.
Entenda como um ensinamento do Senhor. Entenda como um agir do Senhor na vida sua, para você ser aperfeiçoado, para você ser aprimorado. Para que o seu caráter, o meu caráter, se torne cada dia mais parecido com o caráter de Cristo. Amém, queridos? Que nós nunca tenhamos esse desejo maligno no coração, de querer obedecer a Deus, para que Deus nos abençoe. E você ter medo de obedecer a Deus por causa da maldição. Isso é superstição. Isso é ofensivo contra Deus. Isso é ofensivo à graça de Deus. Esse ensinamento era dado antes das pessoas conhecerem Jesus. Antes de conhecer a graça. Era aquele velho sistema meritório, retributivo. Eu mereço as bênçãos porque eu sou uma pessoa obediente. Espera aí. Entende, querido? É muito raso a gente colocar nesse fenômeno que está acontecendo no nosso Rio Grande do Sul como uma maldição de Deus. Não é nessa perspectiva que Deus trata. Não é nessa perspectiva que Deus trata. A gente tem que entender o agir de Deus para trazer quebrantamento. Mas você acha que muita gente vai ficar crente por causa disso? Não. Não. Aconteceu muitas conversões com a Covid? Não. Passou a Covid, as pessoas já foram para o mundão. Voltaram às suas práticas. Entende, gente? Não é isso que faz com que o coração do povo seja quebrantado. Entenda, querido, não é isso. Não é isso. Não se iludam com isso. Não é isso. Mas é a pregação do Evangelho. É a pregação do Evangelho que leva as pessoas à conversão ao Senhor. Mostrar para as pessoas que viver uma vida com Deus é muito, muito melhor. Apesar de. Que Deus os abençoe. Amém, queridos? Vamos orar, queridos? Vamos orar? Diga, Nico. Diga, Nico. Amar a Deus é por amor, não pela dor. É o caso da Covid, é o caso da... Amado, a gente só obedece a Deus se a gente ama. A gente só obedece a Deus se nós o amamos. Se nós não amamos, nós não obedecemos a Ele. Simples assim. Esse é um conselho que é bíblico. Nós só amamos se nós obedecemos. E se nós obedecemos, se nós amamos de verdade. Isso é pactual, isso é pactual. Não tem como a gente evitar isso. Não tem como a gente evitar isso. Que o Senhor nos console. E que nós possamos servir a Deus. Não por causa do medo, mas por amor. Por amor a Cristo. Pelo que Ele é. Não por aquilo que Ele dá. Não por aquilo que Ele dá. Por aquilo que Ele é. O nosso Deus. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por esse momento, ó Deus, junto com nossos irmãos, compartilhando um pouco daquilo que o Senhor nos dá através da Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, traga o conforto ao nosso coração. Que traga, ó Deus, refrigério às nossas angústias. Que o Senhor, ó Deus, traga ânimo diante, ó Pai, de um quadro tão desanimador como estamos vivendo. Que nós possamos ver a Tua mão, ó Deus, em tudo isso, de graça e de misericórdia, para que assim, ó Deus, possamos, ó Deus, ajudar a recuperar, ó Deus, o nosso estado. A recuperar, ó Deus, as pessoas que estão envolvidas, ó Pai, nesse infortúnio. Que a Tua graça e misericórdia seja sobre nós. E assim o Senhor seja louvado, agradecido em todo esse caos, ó Pai. Que a Tua grande, ó Deus, a Tua glória, ó Deus, o Teu poder, esteja resplandecendo, ó Pai, em tudo isso. E assim oramos, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Até a noite, se Deus quiser.